Olá pessoal, hoje dia 5 de junho comemora-se o Dia Mundial do Meio Ambiente. É muito comum a gente correlacionar a criação de abelhas com as questões ambientais e eu, como apicultor, eu gostaria de falar um pouquinho sobre isso. Einstein, que ele afirmou que dentro de 4 anos, se não tivesse as abelhas, haveria um colapso da vida na Terra, devido à polinização. Então, para mim, isso não é verdade, porque nem todas as plantas que produzem alimentos para o ser humano e os outros animais dependem da polinização. Uma grande parte, sim, as abelhas polinizam, mas se a gente olhar pela biomassa, falando sobre a alimentação humana, uma boa parte não precisa da polinização das abelhas. Por exemplo, o milho, o trigo, o arroz, a batata, a mandioca, entre outras, não tem necessidade da polinização das abelhas. Elas são importantes, sim, para as frutas, para as hortaliças, para a soja, para o café, mas não, quando Einstein afirmou isso aí, eu acho que ele foi longe demais. Se dentro de 4 anos, eu acho que isso não aconteceria não. Agora, uma coisa é fato, as abelhas estão passando por uma desordem. Quando eu comecei a criar abelha no ano de 2000, a gente encontrava enxame para todo lado. Na natureza, em pneus, em morudôs, em buracos, em paredes, em moitas de árvore, era cacho de abelha para todo lado. E hoje, pelo menos aqui na minha região, no norte de Minas, isso está raro. Encontrar enxames aqui está raro. Isso deveria ser o contrário. Porque há 20 anos atrás aí a apicultura não estava tão avançada, tinha poucos apicultores, então tinha poucas abelhas, ainda o número de colmeias era pequeno no Brasil. Com o aumento das colmeias, uma vez que os enxames nas colmeias também se enxameiam, se dividem, era para produzir mais enxames e era para ter enxame com fartura para todo lado, e isso não está acontecendo. Então, quando eu comecei a criar abelha, como eu já falei, há 20 anos atrás, eu não alimentava enxames, eu não trocava rainha e produzia mais mel do que hoje. Então, alguma coisa está errada aí quanto às abelhas. Ainda há uma série de hipóteses que as pessoas levantam, né? Que está correlacionada ao uso de agrotóxico, às altas temperaturas, ao regime de chuvas. Eu acho que isso é multifatorial, mas uma coisa que mais interfere no comportamento dos enxames, eu acredito que ainda é o regime de chuvas, porque as chuvas mudaram as suas épocas, que eram comum chover. Então, hoje está tudo bagunçado, a chuva não chega nos meses certos, chove em épocas que não era comum chover. Então, isso, como os insetos são muito sensíveis a essas mudanças climáticas, eu acho que isso é o principal fato que as abelhas estão sofrendo. Então, eu não sei se isso vai levar à extinção das abelhas. Isso aí é uma questão mundial, a baixa do número de abelhas não é só uma questão aqui do Brasil, isso é do mundo, mas ainda está longe da extinção, né? A abelha ainda tem muita abelha para todo lado aí, isso pode reverter, voltar a ter muitos enxames, grandes produções de mel, mas que não está mais a mesma coisa. 20 anos é um pequeno espaço, né, de tempo, e já aconteceu muitas mudanças. Eu acho que as altas temperaturas e o regime de chuvas são as principais causas das abelhas
estão desorientadas. Então, às vezes tem florada, não produz, às vezes tem florada, tem chuva, tem condições ideais, pelo menos a gente acha que as condições estão ideais para elas e elas não têm uma boa produção. Tem muita abelha no enxame e as abelhas ficam ociosas, então ainda está uma incógnita nessa questão das abelhas. Então, as mudanças climáticas, isso tem causado uma série de desordens. Não dá para a gente afirmar que choveu muito no lugar porque o homem desmatou, não dá para afirmar que a temperatura subiu por causa do consumo de energias não renováveis. Então ainda são hipóteses, né? Mas a gente não pode descuidar disso. Eu acho que nós estamos caminhando para uma grande crise, principalmente na questão das abelhas.